Um pouco de história. Acho que para a gente ter tanta convicção daquilo que a gente acredita, propõe, afirma, confirma, é preciso, acima de tudo, ter conhecimento, ter certeza, ter convicção, respeito com a cidade, com as pessoas, respeitando a inteligência das pessoas e a cidade, né? Então, a gente vê a história aí, em 90 nós fundamos a Patrulha das Águas, começamos a percorrer os rios, estudar a hidrografia da região, exatamente no momento que se discutia COPAT, conservação de bacia no Brasil, o momento em que se começava isso. Fizemos um convênio com a prefeitura em 92, aí nós assumimos funções oficiais, embora equivocada, mas nós assumimos, apreendíamos redes e tudo mais. E aí já o embate com a questão dos rios urbanos, 93, está lá o ambientalista João das Águas denunciando poluição. Com a empresa Sanepar também, em 92, o primeiro protesto jogando esgoto recolhido dos rios vindo do sistema de galeria pluvial, que a empresa negava que era dela, 92. Transbordamento já em 98, córrego do Leme, esgoto, era um problema muito sério naquela época, naquela década de 90, questão dos esgotos. Prefeitura, depois de muita pressão, mostrando, teve aí o primeiro fiscal exclusivo. Lógico que isso aí era só conversa, poucos dias, já desativou, como tudo. E aí, concretamente, o primeiro ato assim, do repensar as cidades, do repensar Londrina, né, que é a formação do PROIGAPO. Primeira vez que a cidade, representando aqui a UEL, comércio, esportista, a prefeitura, Mário Maggi na época, a universidade, o professor Ângelo, Ibama, o Yacht Clube, a gente se reuniu para fazer o primeiro plano de bacia da cidade, o primeiro planejamento, o primeiro movimento para pensar a cidade pelas bacias hidrográficas, pelas águas, no caso, a bacia do Igapó, né, o PROIGAPO, principal rio urbano de Londrina. E aí então, para que hoje a gente tenha esse capital de convicção, capital intelectual também, construído no decorrer desses 20 e poucos anos, mais especificamente especializado, vamos dizer assim, avançado a partir de 2001, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente durante quase 6 anos. Então, quando estudamos Londrina, estudamos um problema qualquer, né? Mas estudamos Londrina especificamente e praticamente, eu acho que 100% das outras cidades brasileiras, especialmente, você vê que o principal problema, ele sequer foi detectado pela sociedade. O principal problema que causa as fragilidades urbanas, o mau funcionamento da cidade, a cidade violenta, a cidade do trânsito complicado, é que o principal problema ele sequer foi detectado. Então a sociedade começa, saúde, educação, violência, né? E o principal problema é que a sociedade deveria, né, já estando desenvolvida, ser habitada, ser gerida por pessoas com cidadania plena. Esse é o objetivo. Ao termo cidadania plena, significa que o nosso conjunto de condições mínimas já estão contempladas. É uma espécie de uma qualificação do cidadão. Significa que ele tem educação, minimamente, que ele tem condições de vidas boas, razoáveis, minimamente, né? A cidadania plena significa você contribuir com a sociedade de forma plena enquanto cidadão e receber dela, do poder público, os serviços todos com dignidade e qualidade, né? Então essa não é somente um lado do processo. O público ou o particular, o privado na sociedade não é um equilíbrio. Ele ao mesmo tempo que é um status, um estado, né? Ele é um referencial
a cidadania plena. Bom, se tivéssemos cidadania plena, então todos os indicadores, todas as situações teriam outros dados, teriam outras demandas, outros valores, vamos dizer assim, né? Porque a cidadania plena implica no cidadão que, consciente do funcionamento da sociedade, do seu papel na sociedade, ele se pensa e se repensa o tempo todo. Como que ele age, como que ele aproveita a sua vida, sua família, como que ele curte a cidade, como que ele se comporta na cidade. E aí então ele passa a entender a cidade de forma mais completa, exatamente para exercer a sua cidadania plena. Isso faz parte da sua formação. E ele então passa a contribuir muito mais com essa cidade. Ele é um ser solidário. Um ser solidário. Ele é um ser educativo. Ele é uma pessoa gentil. Ele é uma pessoa colaborativa. Porque isso é inerente ao cidadão pleno. Bom, a cidade formada por pessoas com essa característica, ela tem muito mais beleza, ela tem muito mais cultura, ela tem muito mais qualidade de vida. Todas as cidades do mundo, as modernas cidades do mundo, elas têm esse chamado capital social desenvolvido. A particularidade de Londrina é que nós, diante desse contexto brasileiro, latino-americano, e eu acredito que até mundial mesmo, né, seria a primeira cidade que se repensaria exatamente para atingir a cidadania plena das pessoas. Porque ao atingir a cidadania, então aí tudo é possível. As decisões são sempre as melhores, os conselhos são fortes, a cidade é limpa, organizada e os principais dilemas resolvidos. O resíduo está absolutamente resolvido, sempre da melhor forma. O trânsito é gentil e educado. As pessoas valorizam o patrimônio natural, os rios, as cachoeiras, os lagos. As pessoas exercem plenamente o seu direito de reclamar, de se posicionar com atos arbitrários, seja de outras pessoas, sejam das autoridades. As pessoas têm alto senso crítico. As pessoas têm conhecimento e saberes do seu território e têm uma perspectiva, têm um desafio: continuar o status, a situação de cidadania plena, porque ela é absolutamente fundamental para o bom funcionamento da cidade. Cidadania plena significa, portanto, um ato educacional. Passa a ser, então, a cidade educadora. Então, o conceito número 1 da cidade, a ação número 1, deve ser a ação educacional. Essa ação desenvolvida numa estratégia de gestão científica. Porque ao planejarmos a cidade, pensarmos a cidade de forma científica, e aí estamos usando a palavra científica no sentido de que é a palavra que mais expressa o top, a qualidade possível de uma cidade. Ou seja, a sua interpretação com ciência, com lógica, com técnica, com tecnologia, aonde busca-se, então, a cidade de excelência, né? O desenvolvimento sustentável, articulado e implementado através de um programa, né? O Ecometrópole, que é uma proposta de ser um modelo de desenvolvimento das cidades brasileiras, articulado pela Câmara Municipal. A Câmara tem o papel de produzir leis, de discutir temas, de identificar temas, de monitorar, de fiscalizar,
de exigir o cumprimento daquela legislação que a casa produziu, né? Então ela tem esse papel, o grande articulador da sociedade, a grande instituição que observa, estuda e reage, porque é a representação da democracia. É na Câmara onde os vereadores eleitos e os diversos segmentos que a compõem, os conselhos, as estruturas de discussão das políticas públicas, devem ser potencializadas, unificadas, para criar, contribuir com a governança compartilhada. Então, a criação de uma estrutura real de serviços, planejamento, gestão, educação, criada pela sociedade para servir a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, para atingirmos a cidade de excelência. Então a Câmara articula, ela é a decisão política desse encaminhamento da cidade sustentável, né? Ela articula a sociedade, no sentido da sociedade atingir a cidadania plena, as pessoas atingirem a cidadania plena, e a Prefeitura, enquanto executora das suas ações dentro desse espírito de desenvolvimento sustentável, a planejadora, a replanejadora de tudo isso. Então fica um grande desafio de responsabilidades, de solidariedade. Cada um com o seu papel muito bem definido e ao mesmo tempo unificado. A Câmara como grande articuladora, grande pensadora, grande mobilizadora, a sociedade que aí se organiza, né, diversas instituições têm a sua estratégia de participação, afinal de contas é a cidadania plena, a gestão compartilhada, e a Prefeitura que tem as suas obrigações legais e toda a parte infraestrutural. Daí você fica limitado para executar pela governança. A governança, então, ela fica responsável, vamos dizer assim, por aspectos de planejamento. Aliás, primeiro educação, porque é a base, educa, processo educativo. Então a principal missão da governança é a educação, sempre, né? E aí estamos falando de educação para as pessoas voltam às salas, toda a cidade, voltam às palestras, voltam aos encontros de discussão, para repensar o seu papel na sociedade, para repensar a cidade, pactuar a nova ideologia, vamos dizer assim, o novo conceito de gerenciamento, o novo conceito de governança, e a Prefeitura executa, né, naquelas ações pertinentes à infraestrutura, especialmente aquelas coisas em que o poder público enquanto prefeitura, aí estamos falando, é absolutamente insubstituível. Mas o modelo somente prefeitura executando, a sociedade observando, como hoje acontece, exigindo, demandando recursos, esse é um modelo falido. O cidadão hoje é um cidadão caro. As pessoas hoje são caras para a cidade, porque elas não se compreendem, embora paguem muito imposto, posturas do dia a dia e situações comprometem a qualidade delas e o custo dela. Então o cidadão que impermeabiliza seu quintal, contribui na enchente, aumenta a poluição porque diminui o volume do rio no período seco, aumenta as erosões no fundo de vale, porque o excesso de água provoca problemas, aumenta o assoreamento, aumenta a contaminação, aumenta o consumo de água, porque tem que lavar aquela área. O cidadão que corre como um louco no veículo pode matar alguém, pode morrer, pode ter custos significativos para a sociedade, a sua ação irresponsável. O cidadão que não participa das demandas da sociedade tem um custo grande, porque a sociedade desmobilizada, ela é lenta, ela demora para reagir, e ela muitas vezes reage de forma pouco plena, vamos dizer assim. As ações não têm, às vezes, a convicção, a certeza, a eficiência de toda uma cidade mobilizada. Os grandes temas são pouco discutidos e compreendidos. A cidade é pouco solidária.
Os problemas estão aí, a juventude transviada, a droga, a violência, e a sociedade critica, mas ela não tem a estratégia de intervenção. Os órgãos e as instituições atuam isoladamente. Não há o conceito que é fundamental da cidade educadora, que atua com gestão científica, visando e criando a cidade de excelência. É preciso que a gente entenda que a cidade, a região, o estado e o país tem que ser visto sempre sob a ótica da excelência. Nós não podemos nos conformar com os serviços públicos não funcionando, com a ausência do médico, com o bueiro entupido, com o trânsito violento. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, isso já aconteceu praticamente na sociedade. Ela começa a perder a força reativa a esse processo de degradação da sua qualidade de vida. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a sociedade está desmobilizada, deseducada. E ela então tenta, através dos seus órgãos, resolver questões pontuais. Então a Câmara de Vereadores elabora a legislação, vinda por iniciativa dela mesma, ou confirma quando vinda do Executivo, e aí as leis são criadas, centenas, milhares de leis, que são fundamentais para o funcionamento adequado para a cidade de excelência, e essas leis não são cumpridas. E aí a sociedade então paga por isso com esses malefícios da sociedade. Então, tentamos resolver indo para temas específicos. Olha, a violência é criar mais módulo, né? Olha, a educação é a sala de aula. E aí então ficamos perdidos na demanda. A demanda é enorme, os recursos são poucos, e aí então a cidade vai, como se diz, sendo empurrada com a barriga pela própria sociedade e pelos seus gestores. Existem avanços pontuais em alguns temas, mas a sociedade não realmente se transforma. Ela não encontra resposta para suas demandas. Pelo contrário, as demandas, a degradação da sociedade aumenta a olhos vistos. O aumento da violência, o aumento da violência no trânsito, os problemas ligados ao engarrafamento, a toda a questão da mobilidade, da falta do custo público elevado, da gestão pública elevada, de baixa eficiência, do poder público corrupto, muitas vezes, né, que desvia recursos. E aí você atua enquanto gestor, enquanto Câmara, e a sociedade compreende, segue a mesma atuada, tentando resolver problemas pontuais. E o problema principal, que é exatamente a compreensão desse processo, de que o modelo é um modelo que somente ele não resolve, por mais eficiência que tenha, o modelo convencional de prefeitura fazendo o trabalho, fazendo o serviço da sociedade, e Câmara Municipal legislando. Lógico, aí estão falando de prefeitura enquanto representante de governos, aí tem o Estado e tem o governo federal. Então, todos padecem da mesma falta de compreensão. Esse processo de gestão, de desenvolvimento sustentável, acima de tudo, que é o que você precisa, quer e tem que atingir nas cidades, ele é o objetivo de toda a cidade, ele tem que ser o objetivo de toda a cidade. Não dá mais para imaginar algo diferente disso. E lembrando para muita gente o que significa, né? Rapidamente, o desenvolvimento sustentável é bem mais complexo e abrangente que isso, mas é o completo desenvolvimento econômico, né? Social, desenvolvimento social, e aí contempla toda essa compreensão dessa transformação, é no desenvolvimento social que está a base da questão. Porque é o social que vai criar condições para o pleno desenvolvimento econômico
e ambiental, considerando que é a intervenção do homem, a construção da cidade, que degrada, que complica, vamos dizer assim, a natureza, que degrada, que polui, que mata. Então, o desenvolvimento social, a principal perna do desenvolvimento sustentável, né, que promove o desenvolvimento econômico, e aí nós vivemos numa sociedade capitalista, não dá para desconsiderar que o desenvolvimento econômico, o próprio processo econômico de gestão da cidade, é um grande processo econômico. A cidade deve ser gerida com foco financeiro. O foco no recurso é fundamental para termos funcionários bem pagos, dedicados, e a cidade com excelência, a cidade de excelência. Então, a cidade educadora, que se compreende, que se estuda, que se forma, que se prepara, utilizando-se de conceitos científicos. E aí, quando você fala em conceito científico, significa exatamente ter essa concepção, essa compreensão de que o modelo atual, ele é absolutamente ineficiente. Ele jamais vai resolver, vai transformar a sociedade. Ele jamais, com esse modelo atual de gestão, vai atingir a cidade de excelência. Então, o modelo científico, esse conceito científico de interpretar a cidade, chega a esta conclusão, e então, ao chegar a esta conclusão, ele jamais admite a possibilidade de não atuar na solução do problema. Ou seja, ele identifica que as cidades são um caos e que esse caos existe em razão do modelo, seu modelo ultrapassado, na qual a prefeitura, o gestor, o governo é o responsável, entre aspas, pelo desenvolvimento. A sociedade apática, a Câmara e as instâncias legislativas sem poder de intervenção concreta, e aí então a coisa vai acontecendo e se empurrando e vai levando, e realmente não se resolve. Olha o celular, olha o toque. Por favor, me ligue em 15 minutos. E aí, portanto, esta é uma decisão política. Sendo uma decisão política, ela é uma boa decisão política se ela tiver embasamento técnico. Embora uma decisão política tenha essa prerrogativa de iniciar um processo novo, ela precisa ter embasamento técnico, de que Londrina, já tendo o capital natural, já tendo o conjunto de condições naturais e infraestruturais e culturais, ela se habilita, e até mesmo essa compreensão, ou seja, é a primeira cidade brasileira que chega na compreensão de que esse modelo está esgotado. Este modelo de gestão do Estado, ele está esgotado em todas as esferas. Mas aí então nós vamos começar pela nossa esfera, na casa do cidadão, no município. Porque nós temos a obrigação de ser eficazes. E ser eficaz, ser gestor, é fazer exatamente o que tem que fazer. E fazer o que tem que fazer não é fazer o mais fácil, não é fazer o mais óbvio, pelo contrário. Fazer o que tem que fazer é o fazer com ciência, é o resultado de um diagnóstico, é o resultado da compreensão do problema, que está na origem de tudo. Ou seja, as cidades têm sido administradas nesse modelo falido, porque não se tinha chegado na conclusão de que este modelo não é o modelo que tem resolutividade completa.
que tem eficiência. Ele é um modelo possível, ele é um modelo convencional, ele é o modelo da boa prática, mas ele não é o modelo transformador. Ele não é o modelo que vai fazer as cidades serem as verdadeiras cidades sustentáveis. Ou seja, tudo que se fizer que não for focado no processo educacional prioritariamente, ele está equivocado. Mas educacional para o funcionamento da cidade, porque a gente muitas vezes confunde o educacional com o pedagógico escolar. Isso é fundamental também. Mas inclusive o pedagógico escolar, né, o currículo, as crianças, as pessoas, as universidades vão estudar a cidade. Eles têm, vamos dizer assim, um plano mínimo de ciência, de compreensão do território, intervenção, a ser vencido durante o seu período de formação, em diversas etapas de compreensão, intervenção, planejamento e replanejamento da cidade, daquela sociedade, na verdade do município, da região, né? Porque também temos que parar de pensar a cidade. Não existe a cidade, existe um município com área urbana, rural e distritos. Tudo isso faz parte, que na verdade não existe também um município, existe uma região, existe um estado, mas geograficamente falando, nós temos que considerar no mínimo a região, especialmente a região hidrográfica, porque elas são interligadas, e aí, fisicamente, essa interligação é indissolúvel, não é política. A política tem que compreender que existe uma ligação natural e então ela tem que contemplar essa ligação, essa formação, a unificação de planos diretores, de planos de desenvolvimento. Em outras palavras, a verdadeira aplicação do desenvolvimento sustentável é sinalizado, criado, idealizado com um programa com a marca Ecometrópole. É exatamente isso. Qualquer coisa que não for a organização da sociedade, a educação da sociedade, o foco na cidade educadora, com gestão científica, visando a cidade de excelência, é errado, é primário, é equivocado, é tapa-buraco, vamos dizer assim, é simplista. Olha, mas você está dizendo com isso que para-se os serviços. Não, a cidade continua. A cidade tem sua dinâmica, as coisas têm que funcionar. Mas imediatamente, paralelamente a este funcionamento, ela se organiza, se planeja, cria a governança, as pessoas, milhares e milhares que já têm essa condição intelectual, cultural, se aderem ao processo imediatamente. Então nós não vamos pelo capital intelectual da nossa cidade e região. A gente já sabe que tem milhares e milhares de pessoas que têm essa compreensão, que estão na verdade somente esperando o grande sinal, a grande motivação, o grande ato concreto, para que esse conjunto de pessoas, empresas, instituições, então, fortalecidos, unificados, desenvolvam ações concretas, planejadas, científicas, para atingir toda a sociedade, urbana, rural e regional. Então, o desenvolvimento sustentável é factível. O desenvolvimento sustentável é o melhor, é o único possível para resolver, de fato, a sustentabilidade, para dar qualidade de vida, para dar prazer, para fazer subir, melhorar, crescer o nosso FIB, a nossa felicidade interna bruta, a cidade de pessoas felizes, a cidade inteligente, a cidade referência, a cidade educadora, a gestão científica, a cidade de excelência.
Isso é possível. Não demora, são ações, é um processo. Inicia-se em poucas quadras, expande-se, estuda-se, replaneja-se. É um processo em efervescência, em ebulição. O desenvolvimento sustentável é a inteligência plena, voltada para a vida, para o planejamento, é o envolvimento completo das pessoas. E isso tendo como meta, cada vez mais, é a forma mais moderna, é a forma mais humana, é a forma mais inteligente, é a forma mais duradoura, é a forma mais permanente de se ter resultados concretos e eficientes, duradouros. Então, qualquer ação isolada nesse ou naquele tema, no formato convencional, está errado, está equivocado, não é resolutivo, não tem eficiência, perde-se tempo, capital financeiro, humano, intelectual. Temos que saber e ter a convicção, isso já está claro, de que o desenvolvimento sustentável é possível e que isso só é conseguido no processo e no conceito de cidade educadora, aplicando gestão científica e com a clara visão, objetivo, foco na cidade de excelência, onde tudo funciona bem e com muita qualidade, onde é prazeroso viver. É exatamente isso que propõe, é exatamente isso que idealiza, que sinaliza, que convida as pessoas que estão articulando, liderando o programa Ecometrópole. A responsabilidade das instituições, de todas elas, de toda a sociedade, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, para que a gente saia dessa era de baixo capital social, de desenvolvimento pífio, e passe para uma era de plenitude. Isto é possível, é viável, e nós estamos e vamos fazer cada vez mais. Parabéns a todos nós.